Rapaziada, antes de a gente começar a conversar sobre outros assuntos, tem uma coisa que está chamando muita a minha atenção e também creio que a de vocês também, é a posição de centroavante no Fluminense. Show de bola, vencemos, tá? Mas há uma dependência muito grande no que o Cano pode fazer no decorrer dos jogos. No dia que o Cano não está com a mira dele precisa, e até que os números do Germancano são muito interessantes, né? E tá batendo recordes aí no Fluminense. Essa temporada aí tá bem fisicamente, isso é importante. E com o crescimento da equipe, a tendência do Cano é fazer mais gols e bater recorde, entrar cada vez mais na história do Fluminense. Isso é importante. Mas quando o Cano não puder jogar, é um jogador com mais de 35 anos, e o ideal é que para cada posição, na lateral direita, Samuel Xavier e Guga, na lateral esquerda, Fuentes e René, né? Thiago Silva, Manuel, Inácio, Freitas, Bernal, de volante reserva ali, Hércules, Martinelli, tem o Ganso agora, tem o Lima, tem o Lescano. Então, para cada posição, seria interessante ter uma reserva à altura, ainda mais para uma posição tão importante que é a posição de centroavante. Não dá para jogar toda a nossa confiança na temporada de 2025 nas costas do Germancano, somente ele. O que tem chamado muita atenção e a minha preocupação é quando é necessário tirar o Cano do jogo, que ele está cansado, há algum desgaste no segundo tempo. Isso tem acontecido nos últimos jogos, até com o Mano Menezes. A nossa única opção para a posição de centroavante ser o Everaldo. O Everaldo não está agradando grande parte da torcida e tem trazido uma preocupação para essa posição de centroavante. Numa posição em que nós tínhamos garotos da base que estava toda depositada a nossa esperança naqueles jogadores. O JK, que está lá no Pachuca, a torcida está até pedindo o retorno dele. Não sei se isso é possível, mas há uma esperança, não sei se é uma falsa esperança, de que o Renato conserte o comportamento do John Kennedy. Mas ele tem um empréstimo com opção de compra. Difícil. Saiu do Fluminense antes da chegada do Renato Gaúcho. Não sei se tem como reverter isso. A gente vê lances do Everaldo em que ele domina na canela, domina com dificuldade, puxa contra-ataque sem ter velocidade para isso, uma dificuldade tremenda de finalizar o lance, criar oportunidade. Não é legal. O time não evoluiu, não há uma melhora na posição de centroavante com a entrada do Everaldo. A gente teve no último mês a saída também do Lelê, empréstimo para o Ceará, e que tem dificultado cada vez mais. Eu vi num vídeo da Flu TV, não sei se foi o penúltimo vídeo, apareceu ali o Luan Brito. Eu sei que o João Neto está emprestado. Também teve um grande problema, porque na temporada passada, em que o Cano não pôde jogar, não pôde participar das partidas, o Cauã Elias tomou a responsabilidade da camisa 9. E o Cauã Elias fez gols, foi um dos artilheiros da equipe, foi o artilheiro da equipe na temporada ruim, né? Da temporada de 2024, a gente brigou para não cair, mas o Cauã Elias assumiu essa responsabilidade tão jovem, com 18 anos, 17 para 18, ele vestiu a 9 e bateu de frente. Show de bola. Daí criou-se a expectativa, temos um reserva à altura pro Cano, que é o Cauã Elias, já que não podemos contar com o John Kennedy, que ele não bota a cabeça no lugar, mas temos o Cauã Elias, que vem da base. Eu fico imaginando o Cauã Elias na mão do Renato Gaúcho. Fico imaginando o John Kennedy na mão do Renato Gaúcho. Mas no momento, o que a gente tem de opção para a posição de centroavante é o Everaldo. E o Everaldo não está ajudando. Não tenho a expectativa de que o Everaldo seja uma boa opção para o ataque do Fluminense. Eu acho que a diretoria, o scout do Fluminense, a comissão técnica precisava reavaliar a necessidade de trazer um outro centroavante, mais um centroavante mais jovem, com mais mobilidade, porque no elenco o Fluminense foi se desfazendo, se desfez do JK, vendeu o Cauã Elias, que eu acho que esse foi um dos maiores erros. O Cauã Elias se encaixaria muito bem no sistema de contra-ataque, de velocidade, um centroavante com maior mobilidade, que saiba fazer gol.
Mas aqui é o mesmo sistema do Martinelli, né? A torcida começa a pegar no pé, daí começa a chamar o cara de bagre, que na verdade o cara bagre não é, e acaba negociando. É o que o Renato falou na coletiva. A torcida pega no pé, daqui a pouco o presidente vende, a torcida fica com Everaldo como opção no segundo tempo. Não sei a opinião de vocês, deixa a opinião de vocês aí. Para mim, Everaldo não é uma opção interessante para segundo tempo. Não qualifica, não melhora. O Cano saiu. O reserva vai suprir a necessidade do Cano, vai fazer os gols que a equipe está precisando no segundo tempo, vai ser uma força, uma velocidade, um cara goleador. Não é isso que eu consigo enxergar no Everaldo. Não acho que foi uma boa contratação para uma posição tão carente. Nem a seleção brasileira tem camisa 9. Tem, né? Só que os caras não sabem convocar direito. Tem João Pedro, que passou pelo Fluminense. Tem o Evanilson, que veio da base do Fluminense. Né? Os grandes centroavantes do futebol europeu, né, que estão surgindo, jovens, vieram da base do Fluminense. Mas o Fluminense foi vendendo. Aí tá com Everaldo e Cano no ataque. Everaldo também já passou da casa dos 30 faz tempo. Sorteio da Copa do Brasil acontece nessa quarta-feira. Sorteio às 15 horas lá na CBF. O Fluminense está no pote 1. Vamos pegar aqui os adversários do pote 2. O Fluminense vai pegar o pessoal do pote 2. Está no 1, galera do 2. Quem pode ser adversário do Fluminense na Copa do Brasil na próxima fase? O Aparecidense. Ótimo adversário para o Fluminense na próxima fase. Botafogo da Paraíba. Brusque, Capital, do Distrito Federal, Ceará, não queria pegar o Ceará, CRB, Criciúma, Ceará, CRB e Criciúma, passo. CSA, Maracanã, ótimo adversário do Fluminense na próxima fase, Maracanã é lá do Ceará, Maringá, Náutico, Novo Horizontino, Deus me livre e guarde, Operário, do Paraná, Paysandu, Retrô e Vila Nova. Claro, caindo um Aparecidense, caindo um Maracanã, um Maringá, um Operário aí, seria um Retrô, cairia de bom tamanho aí pro Fluminense na próxima fase da Copa do Brasil. Claro, a gente fala, para evitar fulano, ciclano, não é porque a gente tá com medo não, mas a gente quer sempre o caminho mais fácil. O Caixinha, o técnico do Santos, deu aí uma pista de que teremos Neymar no Maracanã no domingo contra o Fluminense. Neymar que está contundido, só vive machucado, mas parece que já vai começar a fazer as atividades físicas. Pode ter um encontro interessante domingo no Maracanã. O Ganso, que agora está 100% recuperado. Podemos ter o reencontro de Neymar e Ganso, eles que começaram lá no Santos e jogaram juntos, foram campeões pelo Santos. Tem esse confronto interessante, cada um de um lado do campo. Olha que legal. Olha o que o Caixinha disse para o jogo de domingo, às 19h30, no Maracanã, domingo dia 13. Ele disse o seguinte: Neymar é o nosso capitão, fez questão de estar conosco, falar com o time antes do jogo. Fez trabalho fantástico de equilíbrio, recuperação e fortalecimento. Vai estar na terça-feira na preparação do próximo jogo. Então podemos ter Neymar aí no Maracanã, Neymar de um lado e Ganso do outro. Martinelli. Felipe Melo falou sobre o Martinelli, sobre as vaias, da forma que ele recebe esse tipo de críticas, de reclamação. Até o Renato falou sobre isso, da força, da personalidade que o Martinelli tem para não se abater, pede para a torcida não vaiar o Martinelli. Martinelli foi escolhido o craque da rodada, da partida, do jogo do Fluminense contra o Bragantino. Olha o que o Felipe Melo falou sobre o Martinelli, é importante a gente ouvir isso aqui. Martinelli é um cara que quando a torcida vaia, não faz beicinho. Já vi atleta dentro de campo fazer beicinho, não comemorar gol. Realmente, tem jogador que quando é vaiado pela torcida, ele faz o gol, ele não comemora, fica puto, faz beicinho. Realmente o Martinelli nunca vi isso. E quando ele fez o gol, no último minuto, ele correu pra galera, junto com os jogadores, ele comemorou. Legal esse do Martinelli. Ele não, já viu o Martinelli chorar dentro do vestiário por causa de vaia. Chegar no outro jogo e correr mais do que todo mundo para dar a volta por cima. Isso é interessante mesmo. Ele realmente tem essa personalidade forte de não fazer beicinho, de não reclamar, fazer o gol
e não virar as costas pro torcedor, não botar a mão no ouvido para mandar a torcida gritar mais alto. Não, ele não tem resposta pro torcedor. É sempre um respeito do Martinelli com o torcedor, é muito grande. E se isso realmente aconteceu, dele chorar no vestiário e tá ali perto dos amigos, ele não demonstra abatimento dentro de campo. Show de bola. É esse comportamento que a gente quer de um homem que joga futebol, vestindo a camisa do Fluminense. Uma coisa interessante que eu percebi nesse jogo contra o Bragantino foi o comportamento do Renato Gaúcho após o jogo. O Fluminense voltou aí até o torcedor para agradecer a presença dele e o apoio, coisa que não estava acontecendo com o Mano Menezes. O jogo acabava, o Mano ia pro vestiário, os jogadores também. Renato fez os jogadores irem lá pro setor sul e agradecer a torcida. É esse comportamento que a torcida gosta. Classificação geral do Campeonato Brasileiro, após essa segunda rodada, o Fluminense está em 9º lugar com 3 pontos. Já está na parte de cima da tabela, está no 9º, a metade para cima, né? Não tão em cima assim, mas está em 9º lugar. E bom, vamos lá, vamos vencendo. Tem o São José na quinta, depois tem o Santos no Maracanã. E vamos subir cada vez mais nessa tabela aí. Deixa o like, se inscreva no canal, compartilha. Até o próximo vídeo. Tô indo nessa. Fui!